excêntricos, bem-vindos a mais uma sessão do clube e a segunda parte do caso do trio de West Memphis. Eu sou a Ana e nós resolvemos dividir esse caso em duas partes. Então, se você não assistiu a primeira, eu recomendo fortemente que você comece por lá. Vai estar linkado aqui nos cards. Na sessão de hoje, nós vamos focar no julgamento do Damien e do Jason e no todo o desenrolar dessa história até os dias atuais. O julgamento do Damien e do Jason começou 2 semanas após o veredito do Jesse, fazendo com que os meninos já começassem em desvantagem. Porque a lógica é mais ou menos a seguinte: se o primeiro já tinha sido julgado e condenado, ficava muito difícil que o destino do Damien e do Jason fossem diferentes. Mas a boa notícia é que o Jesse, que tinha dito antes que testemunharia contra os amigos, mudou de ideia. Sem o testemunho do Jesse, o Estado ficou com um caso muito fraco e frágil contra os meninos. A promotoria, como sempre, falou primeiro ao júri, dizendo-lhes que o Estado provaria por meio de evidências científicas, além das próprias declarações dos réus, que eles causaram a morte das 3 crianças. A defesa do Jason tentou mantê-lo o mais escondido possível. A defesa tentou mostrar que o Jason era um menino dócil e tranquilo, que cuidava dos irmãos e ajudava a mãe nos afazeres domésticos. A defesa ainda argumentou que o Jason só estava no tribunal porque a polícia teria desconsiderado todas as evidências. O julgamento foi muito pouco focado no Jason. Ele não chegou a testemunhar e a sua defesa apresentou só uma testemunha. E só depois de tudo foi que o Jason entendeu que, na verdade, essa era a técnica do advogado de defesa dele. Ele simplesmente queria que o júri esquecesse que o Jason existia e focasse apenas no Damien. Misericórdia. Que calor. Quer dizer, né? Esse advogado era bem cuzão, ou bem esperto, ou os dois. O Scott Davidson, que era o advogado de defesa do Damien, ficou com todo o trabalho árduo. Ele inicia sua defesa dizendo que, de fato, o Damien era um adolescente pouco convencional. Meio estranho, meio esquisito, mas que nada disso seria uma prova de que ele tinha matado essas crianças. Afinal, o Estado montou esse caso sem nenhuma evidência de que o Damien, o Jason e o Jesse tivessem estado na cena do crime. Tudo que eles tinham é do depoimento de um adolescente com deficiência intelectual que foi coagido a depor e uma criança de 8 anos. A promotoria, para dar um ótimo show de abertura para o júri, iniciou logo com as testemunhas que seriam os pais das crianças mortas, para gerar aquele impacto e comoção iniciais. E aí depois seguiu com os detetives que estavam envolvidos no caso. Esses detetives levaram para o júri objetos pessoais do Damien, como desenhos, poemas, livros de terror e outros livros que também falavam sobre religiões. Levaram inclusive os seus discos de heavy metal e também pontuaram ao júri que o Damien tinha 11 camisas pretas. Agora ele é culpado, né? Além de todos esses fatos importantíssimos que configuram com certeza absoluta um satanista de carteirinha aos olhos da promotoria, ainda foi pedido que o juiz anotasse formalmente no caso que o assassinato tinha acontecido no dia 5 de maio, que era uma noite de lua cheia. E o juiz achou essa informação bastante relevante, mas a defesa do Damien estava fazendo um trabalho de fato muito bom. O advogado estava conseguindo refutar e até desacreditar algumas testemunhas perante o júri. Além disso, a acusação não estava conseguindo de jeito nenhum colocar o Damien na cena do crime, o que deixava tudo muito mais inconsistente. Outras inconsistências eram: não havia sangue na cena do crime, o que dava a entender que essas crianças não tinham sido mortas ali, elas só tinham sido desovadas. Mas se a promotoria admitisse isso, tudo iria por água abaixo, porque iria contra o depoimento do Jesse e o depoimento do Aaron, a criancinha de 8 anos, filho da Vicky, porque o relato dos dois dizia que o crime tinha acontecido de fato ali na floresta. Então o que a promotoria faz? Eles chamam um suposto especialista, um doutor em ocultismo, e ele estava com todas as respostas prontas. Então esse especialista falou que os meninos foram capazes de pegar todo o sangue das crianças, porque eles iriam usar posteriormente para se banharem, beberem e até usar em rituais futuros. Nossa, mas que pessoa Imbecil. Como é que eles iam drenar o sangue? De 3 crianças. Esse especialista também falou do número 3. Ele disse, minha gente, que o número 3 é o número mais importante da crença satânica. Mas se vocês lembrarem no outro caso que eu falei, é do 7, né? Então assim, os especialistas eles não conseguem chegar no acordo. Vareia. Quando o advogado de defesa do Damien questionou o especialista, perguntando se ele também não seria um número sagrado no cristianismo por causa da Santa Trindade, ele falou que não podia afirmar. Não posso afirmar porque
Porque eu só entendo da arte do oculto, de cristianismo nada entendo e não posso afirmar. Meu povo, esse cara, ele foi dando todas as respostas que a promotoria queria ouvir. Mas é sério, o advogado de defesa do Damien, gente, que homem, ele brilhou demais. Porque ele descobriu, você tá preparado para essa informação, né? Que esse suposto especialista nas artes ocultas, ele era igual os ministros do Bolsonaro, sabe? Que fala que tem currículo, doutorado na Alemanha. Ele era formado em Harvard. Só que não era. Não, ele tinha feito uma faculdade por correspondência. Nada contra. Mas era via correio que ele fazia umas atividades e enviava. Ele não era doutor. Mas, assim como a Damares, ele recebeu a sua especialidade do divino. E aí, gente, eu não sei se vocês estão preparados para a resposta do juiz. O juiz chegou e falou, né? Quando o advogado de defesa deu esse argumento, ele falou: e lá precisa ter especialidade para estar falando tudo isso aqui? E ele não desacreditou o depoimento do Griffiths, que era esse especialista em ocultismo. Mas todo o tribunal engasgou em choque quando chegou uma testemunha da acusação, o Michael Carson, um jovem de 16 anos que tinha convivido um pouco com o Jason na prisão juvenil. Esse menino deu um testemunho falando que o Jason tinha contado em detalhes para ele como ele tinha desmembrado as crianças e que o Jason tinha sugado o sangue do pênis e do escroto do Chris. E aí a defesa brilhou novamente, porque eles chegaram e questionaram esse menino: amado, então você tá me falando que na segunda vez na vida que o Jason te viu, ele te deu todos esses relatos sórdidos, mas você só resolveu contar um ano depois? Sim, suave, porque só agora você lembrou e se tornou relevante. Quer dizer, essa foi só mais uma tentativa muito patética da acusação de tentar colocar o Jason na cena do crime, mas eles falharam. O Estado sabia que o caso contra o Jason conseguia ser ainda mais frágil do que o do Damien, e eles tentaram fazer um acordo ali para ele ficar só 40 anos na prisão, com liberdade condicional passível de 15 anos, isso se ele testemunhasse contra o melhor amigo. Só que o Jason rejeitou enfaticamente essa proposta. É a coisa mais covarde que você pode fazer com uma criança, gente, porque eles estavam pedindo praticamente que o Jason colocasse o melhor amigo dele no corredor da morte. E de verdade, eu acho que o Jason foi muito forte. Poucos adolescentes de 16 anos teriam essa postura tão firme igual ele teve, porque inclusive o advogado de defesa dele sugeriu que ele aceitasse. A acusação estava tão desesperada para tentar encontrar alguma prova física que eles fizeram uma busca num lago que tinha atrás do parque de trailers que os meninos moravam. E aí, gente, milagrosamente, uma hora depois, eles saíram desse lago com uma faca de serra que eles diriam que poderia ser a arma do crime. Uma das armas do crime, na verdade. Que seria a faca que teria serrado o pênis do Chris. Tirando essa faca que eles tiraram sei lá de onde, tudo que eles tinham era uma amostra microscopicamente semelhante de uma fibra de tecido vermelho que foi encontrada na cena do crime. E aí, gente, a acusação fez o quê? Levou um roupão vermelho da mãe do Jason para mostrar no tribunal e falar: tá vendo essa amostra aqui, esse fio vermelho microscopicamente semelhante? É daqui, gente. É óbvio que é desse roupão. Era isso que eles tinham. Eles falaram ali que essa fibra poderia ter sido uma transferência secundária, que essa fibra tinha grudado na roupa do Jason, do roupão da mãe dele, e aí lá na cena do crime passou para as crianças. Não vou nem falar mais nada. Diferente do Jason, o Damien sim testemunhou no tribunal por 2 dias inteiros. Para testemunhar, tentaram suavizar a imagem do Damien. Cortaram o cabelo dele, vestiram uma camisa social, e uma das primeiras coisas que ele fez foi tentar explicar ao júri o que era na verdade a religião Wicca, a relação com a deusa e com a natureza. E ele disse ao júri que como homens não podem gerar filhos, então nós não somos filhos de Deus, e sim da deusa. A intenção dele foi boa? Foi boa, ele explicou numa boa, até faz sentido. Só que ele só esqueceu que era um júri cristão / fundamentalista. Então falar que nós não somos filhos de Deus acabou não pegando tão bem assim. Mas o objetivo dele, na verdade, era mostrar que a religião Wicca e o satanismo eram coisas completamente diferentes. Só que não funcionou. A acusação usou todas as preferências pessoais do Damien para tentar convencer todo mundo de que ele era um assassino. Afinal, essa criatura estranha, só gosta de coisa estranha, diferente. É óbvio que ele é um assassino. Em contraponto, a defesa tentava mostrar que sim, o Damien era um adolescente diferente, um pouco fora da curva, mas nada que eles precisassem temer. O Damien novamente testemunhou dizendo que nunca tinha ouvido falar dos meninos antes do ocorrido. E quando questionado em como ele se sentia por estar sendo acusado desse crime, ele respondeu: às vezes com raiva, às vezes triste, às vezes com medo. Para concluir, a defesa chamou sua última testemunha, Robert Ricks,
um oficial da polícia especialista em crimes satânicos, se é que isso existe. O Rickes testemunhou dizendo que desconhecia alguma ligação entre mutilação sexual e o ocultismo. E o melhor de tudo, ele disse ao júri que tinha evidências empíricas que ouvir Metallica não levava nenhum jovem a cometer crimes. Então, após dias de julgamento, a defesa finalmente descansou. E ela fez um excelente trabalho. O único problema é que não tinha ninguém ali, além deles, muito preocupados com o lado racional das coisas. O Damien e o Jason já estavam condenados antes mesmo de começarem a se defender. No dia 17 de março de 1994, o júri ouviu os argumentos finais. E, gente, a promotoria deu um show digno de inquisidor em praça pública da Idade Média. O promotor apelou pro emocional do júri e pro lado religioso, sem nenhuma dó. Inclusive, algumas coisas até soaram bastante irônicas, porque ele disse para esse júri fundamentalista que a religião é uma força motivadora, porque ela leva pessoas que desejam praticar o mal a cometer assassinatos. A religião dá uma razão para as pessoas fazerem o que elas realmente queriam fazer. Faltou só um pouquinho de autocrítica aí, né, gente? O promotor encerrou a sua performance dizendo aos jurados para olharem bem para o Damien, para olharem no interior dele. E se todos olhassem com bastante calma, veriam que não existia alma ali. Depois desse espetáculo, né, galera, o Val Price, que é o advogado de defesa do Damien, tentou fazer ali um contorno no júri. Ele falou assim pro júri: olha, eu sei que vocês devem estar com muitas dúvidas e tudo mais. E aí ele foi lembrando todas as inconsistências do caso pro júri. Voltou a ressaltar que ter coisas estranhas no quarto não fazia de ninguém um assassino. Já o advogado de defesa do Jason, o Paul Ford, apresentou seu argumento final pedindo que o júri tirasse as vendas e que eles enxergassem o caso como ele realmente era. Eu vou morrer. O veredito e a sentença saíram logo no dia seguinte e o juiz Burnett leu as conclusões do júri. O Damien e o Jason foram considerados culpados da morte de Christopher, Michael e Steve. Porém, os jurados decidiram condenar o Jason à prisão perpétua sem oportunidade de condicional, da mesma forma que o Jesse, e para o Damien, que seria o suposto líder do clã, sobrou o corredor da morte. E ele foi condenado à morte por injeção letal e teria que aguardar a sua execução em uma prisão de segurança máxima no Arkansas. E enquanto a família das crianças assassinadas comemoravam a decisão do júri, a família dos meninos estava em completo desespero. Eles sofreram todo tipo de abuso dentro da cadeia. E parecia que tudo tinha chegado ao fim e que mais nada poderia ser feito por esses garotos excêntricos. Eu não sabia que esse caso ia precisar de um terceiro vídeo. E cá estou eu me redimindo e dizendo que eu vou voltar aqui para contar o final dessa história para vocês, porque ela não acabou com a prisão deles. A gente se vê já já. Tchau!